Olá, nessa nossa última aula eu vou responder algumas dúvidas que são muito recorrentes no meio dos alunos de psicanálise. A primeira, a profissão de psicanalista, ela é regulamentada? Bom, nós já aprendemos que no Brasil e no mundo a psicanálise ela é exercida livremente. No Brasil é uma profissão reconhecida enquanto tal, mas não é regulamentada no sentido de não haver autorização de nenhum conselho estadual ou federal. Ok? Com isso, não existem cursos em nível superior reconhecidos pelo MEC que formam psicanalistas, ok? Desse modo, é uma profissão livre, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, CBO código 25.15.50, amparada pelo decreto 2.208 de 97, que estabelece as diretrizes da base da educação, decreto 2.494 de 98, lei complementar 147 de 2014 e pela Constituição Federal nos artigos 5º, incisos 2 e 13, podendo ser, desta forma, exercida em todo o território brasileiro. A profissão de psicanalista é reconhecida? Sim. Os psicanalistas têm a sua profissão classificada na CBO, conforme nós acabamos de mencionar, no Ministério do Trabalho, através da Portaria 397 de 2002, sob o Código 25.15.50, podendo exercer a sua profissão, então, em todo o Brasil. O psicanalista é um profissional analítico. Ele desenvolve o seu trabalho tanto em consultórios, empresas, instituições, hospitais ou tantos outros espaços nos quais cabe-se a utilização da técnica psicanalítica. O exercício da psicanálise é livre e leigo, não restrito a médicos e psicólogos. Outra dúvida é, essa certificação, ela me habilita plenamente à prática profissional? A resposta é sim. Você terá todo o subsídio e apoio para sua formação e atuação como psicanalista. O certificado de vocês será emitido em nome do Instituto Kelly Arruda, com a chancela de curso livre de formação em psicanálise, necessário para que o formando possibilite sua autorização para a atuação prática da psicanálise. Ao longo do curso, haverá recomendações sobre como essa autorização deverá ser realizada e como você se credencia ao final, ok? E vamos lá, quais os aspectos legais da profissão de psicanalista no Brasil? Bem, no Brasil, o exercício da psicanálise se dá de acordo com o artigo 5º, inciso 2 e 13 da Constituição Federal, que prevê o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A regra constitucional ela é a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Acrescenta-se ainda o parecer do Conselho Federal de Medicina, através de um processo de consulta número 4048 do ano de 97, onde eles chegaram à seguinte conclusão: psicanálise é um procedimento terapêutico reconhecido pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, definido como uma das áreas de atuação do médico psiquiatra. Além do médico psiquiatra, considera-se, embora isso não seja de competência do Conselho Federal Médico de Medicina, mas sim do Conselho Federal de Psicologia, a atuação do psicólogo como psicoterapeuta, também definida como área de atuação do psicólogo. E como nós não temos o condão de definir que outras profissões podem obter formação para aplicação desta técnica, já que não a reconhecemos como exclusivamente médica, concluímos que o interessado, amparado por formação específica e pertencendo à sociedade psicanalítica, pode exercer a técnica, não se furtando, porém, das investigações sobre competência. Haja vista que o artigo 5º da Constituição Federal garante o livre exercício das profissões, embora ressalte que aquelas que demandam formação específica devem ser criadas por lei ou disciplinadas pelos órgãos competentes, quais sejam os de natureza pública e federal. Então, além desse parecer, tem o parecer também da Coordenadoria de Identificação Profissional do Ministério Público Federal e da Procuradoria da República do Distrito Federal,
os avisos 257/57, de 6 de junho de 1957, do Ministério da Saúde, e esse último como marco histórico da psicanálise no Brasil. Os cursos de formação, como o nosso, são cursos livres oferecidos pelas sociedades ou instituições psicanalíticas e precisam se basear no tripé teoria, supervisão e análise, conforme já mencionado anteriormente nas outras aulas. Não se enquadram como graduação ou pós-graduação, como já vimos. E essa formação em psicanálise ela é de caráter livre, porém ele é reconhecido e amparado por várias normativas que nos dão um embasamento jurídico para o livre exercício da função de psicanalista, né? Da profissão de psicanalista. A Lei Complementar 147 de 2014, no seu artigo 5º, inciso 1 e 4, ao incluir o psicanalista como atividade enquadrada no Simples Nacional, reforça o aspecto legal e formalizado dessa profissão. A Lei 12.933 de 2008 instituiu o Dia do Psicanalista, a ser comemorado anualmente no dia 6 de maio, o que é mais um elemento, né, de reforço no reconhecimento social deste ofício tão relevante para a sociedade. Outra questão que se apresenta é: a atividade de psicanalista ela é exclusiva de médicos e psicólogos? Obviamente que não, e a gente está ressaltando bastante isso. Por quê? Porque a atividade psicanalítica independe de cursos de graduação. Embora não haja uma obrigatoriedade em possuir ensino superior, as diversas sociedades psicanalíticas e os institutos consensualmente preconizam esse grau de instrução em qualquer área de atuação, justamente para que os futuros profissionais possam realizar a formação de psicanálise já imbuídos de uma trajetória acadêmica diferenciada, uma vez que essa formação requer um importante nível de envolvimento com os estudos. Por esse consenso é que se torna obrigatório que o interessado na formação psicanalítica possua um curso de nível superior. E por que o curso de psicanálise é aberto a várias profissões? Bem, legalmente ele é aberto porque nenhuma lei especificou o contrário. E porque os grandes nomes da psicanálise, inclusive o seu precursor Freud, defendiam-na como ciência laica ou leiga, isto é, não amarrada aos cânones da medicina ou da psicologia, o que não impede que grandes médicos e psicólogos tenham-na como uma forma principal ou secundária de procedimento. Para Freud e muitos autores da psicanálise, a formação humanista, filosófica, artística, cultural, histórica e a experiência clínica associadas ao método psicanalítico podem contribuir tanto ou mais para a superação das dores do analisando. Vale dizer que, desde o princípio, a psicanálise era uma profissão aberta a quem se interessasse e que atraiu não só médicos, como Jung e Adler, mas também advogados, filósofos, literatos, educadores, teólogos, sociólogos e pedagogos. Por isso, restringir a psicanálise a essa ou aquela profissão é absolutamente contrário à ciência e ilegal e inconstitucional, porque todos perante a lei são iguais. De qualquer forma, os grandes autores recomendam uma sólida formação dos conceitos psicanalíticos e um alto nível de responsabilidade para se autorizar psicanalista. Freud criou a psicanálise livre para todas as profissões? Já estudamos e entendemos que lá em 1925 a psicanálise ela chega aos tribunais por causa de um processo contra o psicanalista Theodor Reik, acho que é assim, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, acusado de exercício abusivo da profissão médica e de charlatanismo. Então Freud ele veio intervir na questão junto a um juiz para explicar que um psicanalista não tem necessariamente que ser médico. E o mal-entendido sobre a prática analítica, considerada como atividade médica, torna-se então uma questão jurídica. Um grande debate a respeito do assunto, então, vai surgindo entre os psicanalistas como um tom que nem sempre agrada ao nosso precursor. Então, temendo sobre o destino da psicanálise, Freud acaba escrevendo a Paul o seguinte:
Não peço que os membros adotem meus pontos de vista, mas vou sustentá-lo em particular, em público e nos tribunais. E ele acrescenta, mais dia menos dia será necessário travar essa batalha pela análise leiga. Melhor agora que mais tarde. Enquanto viver, tentarei impedir que a psicanálise seja engolida pela medicina. Bem, após esse fato, Freud, como seu precursor, deixou bem claro que sua criação, a psicanálise, era livre para todas e quaisquer profissões, não sendo desta forma uma técnica exclusiva de nenhum grupo profissional. Entendendo isso, a gente vai passar agora. Quais são os aspectos da certificação? Que diploma anterior eu preciso ter para fazer o curso de formação? Bem, se você prestou bastante atenção, você percebe que o curso de psicanálise é aberto a qualquer pessoa que queira se aprofundar na ciência psicanalítica. Entretanto, com base nas 3 respostas anteriores, para atuar como psicanalista, recomenda-se que o aluno seja estudante concluinte ou formado em qualquer curso superior, reconhecido pelo MEC, em qualquer área de formação. E não é preciso ter formação específica na área médica ou psicológica ou em alguma área da saúde, ok? E o que vai constar no seu certificado? Bem, o certificado do curso de psicanálise declara que o Instituto Kelly Arruda confere a você o grau de formação em psicanálise, na modalidade de curso livre, conforme o Decreto 5.154 de 2004, e esse formato de curso ele não está sob tutela do MEC, pelo fato de que a profissão não é regulamentada e não é um curso técnico ou de graduação, como já explanado anteriormente. Então, a certificação do aluno ela é resguardada legalmente, ok? O certificado do curso de psicanalista listará as leis e resoluções que fundamentam a formação e a profissão de psicanalista, além de informar a carga horária, da teoria, da supervisão e das análises, que no caso do Instituto Kelly Arruda precisa ser 40 horas, ok? E o certificado não menciona o caráter online do curso, beleza? Bom, o certificado é reconhecido pelo MEC? Então, ninguém mais tem essa dúvida, né? Nenhum curso de psicanálise pode ser reconhecido pelo MEC pelo fato de a psicanálise ela não ser regulamentada ou por um conselho ou por um instituto ou um órgão estadual ou federal, ok? Faculdades podem oferecer o curso de especialidade ou pós em psicanálise, mas somente os institutos e sociedades psicanalíticas, como é o Instituto Kelly Arruda, podem oferecer cursos de formação em psicanálise, dentro do tripé teoria, supervisão e análise, ok? Desde a época de Freud, a psicanálise ela não é um curso de graduação, ok, gente? É um curso de formação profissional na categoria de cursos livres. Todos os profissionais podem se formar em psicanálise de acordo com a CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem? Portanto, ele não é um curso superior, mas sim um curso de formação, capacitação profissional. Dessa forma, todos os cursos de psicanálise no Brasil são cursos livres e não autorizados pelo MEC. Isso precisa ficar muito claro, muito evidente para vocês. E se o curso não reconhece nenhum curso de formação, qual a base legal que autoriza o curso e o exercício profissional? Bem, vocês receberão todo o corolário jurídico que respalda o exercício da psicanálise para consulta lá nos anexos desse módulo, certo? Bom, depois de formado, como faço para me cadastrar no Conselho Federal de Psicanálise? Aí é importante, não existe um Conselho Federal de Psicanálise. Os conselhos são autarquias federais criadas por lei com atribuições de supervisionar eticamente, disciplinar e julgar os atos inerentes e exclusivos das profissões liberais de formação acadêmica reconhecidas oficialmente no país. Então, estando essa atividade da psicanálise a parte desta conceituação, certo? Eu preciso estar cadastrado a algum instituto ou sindicato? Isso é importante você saber. O psicanalista ele pode associar-se a institutos, associações, sociedades ou grupos de psicanalistas para fim de aperfeiçoamento e network.
Esta associação ela é opcional, mas é extremamente recomendada para quem queira, depois de ter feito o curso de psicanalista, atuar como tal. Para tanto, você deve levar o certificado que você vai receber ao final do seu curso de formação e outros documentos, como a comprovação das análises didáticas que aquele grupo, aquele instituto ou sociedade exigir de você, ok? Mas esse não é um requisito imprescindível para a atuação. Você pode se associar a institutos, sociedades ou sindicatos profissionais de psicanálise de qualquer lugar do Brasil, pois estas são organizações de modelo associativo e não compulsório, tá certo? Ao final do curso, poderei atuar como psicanalista? Durante o curso de psicanálise, você terá toda a base teórica e procedimental para primeiro conhecer a riquíssima teórica psicanalítica e depois de formado e sentindo-se chamado, você poderá atuar com a máxima segurança sem a necessidade de fazer outros cursos extras para o efetivo exercício, ok? Nós vamos passar pelos principais conceitos psicanalíticos e vamos entender as abordagens psicanalíticas aplicáveis, além de dar todas as orientações para uma atuação prática como psicanalista, se for de seu interesse. Bem, para a psicanálise e a doutrina freudiana, apenas o profissional pode dizer, após concluído o curso de formação como o nosso, o momento em que se sente apto para responsavelmente autorizar-se como psicanalista. Tendo um instituto de apoio como o nosso no acompanhamento dessa transição para a prática, o profissional terá mais segurança, para atuar com qualidade, se aprofundar constantemente, uma vez que o Instituto ele oferece outros cursos de aperfeiçoamento e continuidade dessa formação. Quais são os aspectos práticos da atuação psicanalítica? Qual o público-alvo do curso de formação? Bem, o curso de psicanálise é voltado a todos os profissionais que veem na psicanálise uma fonte de conhecimento, de estudos, seja como campo principal ou secundário de atuação. Ele é voltado também para aqueles que, após realizar todo o trajeto do curso de psicanálise, desejam atuar na prática como psicanalista, ok? Desse modo, todos aqueles que possuem nível superior ou estejam cursando nível superior em qualquer área e que tenham algum interesse em aprender e desenvolver as técnicas psicanalíticas possam, então, efetivamente, após a sua formação, exercer a sua profissão. Seja para a utilização dos conceitos e ideias ou ainda para investir em uma nova carreira. Podem sentir-se contemplados dentro do escopo de interessados em realizar a formação em psicanálise. Agora é importante, o que o psicanalista não pode fazer? Bom, não pode o psicanalista invadir áreas restritas de profissões regulamentadas como as de médico ou de psicólogo, conforme eu já falei na aula anterior. Portanto, não compete ao psicanalista receitar medicamentos, diagnosticar doenças, tratar doenças ou fazer encaminhamentos pertinentes à área médica, a não ser nos cursos em que o psicanalista seja ao mesmo tempo médico. A clínica psicanalítica é voltada à escuta e à orientação de analisandos, atividade que o psicanalista pode fazer dentro desse método de abordagem. Não compete também ao psicanalista aplicar testes psicológicos ou adotar linhas de abordagem e atribuições típicas de psicólogo e psiquiatras. Durante o curso de formação, nós traçaremos um caminho bem orientado sobre as práticas válidas e efetivas para o sucesso nesse campo profissional. Então, o que compete ao psicanalista? Bem, o psicanalista ele ajuda o paciente a se autoconhecer, a conhecer razões históricas pretéritas de comportamento e angústias presentes, a elaborar um discurso coerente sobre si e, a partir disso, reorientar seus processos mentais para o presente e para o futuro. O psicanalista ele trabalha com os sentimentos, com as emoções, ele ouve, orienta, ele auxilia o paciente a buscar em processos inconscientes, recalcados, recusados, esquecidos, as causas e respostas para a superação de dores e para melhoras substanciais em relação ao futuro. O trabalho do psicanalista
é trazer do plano inconsciente lembranças, sonhos, símbolos, através de técnicas como livre associação de ideias, livre associação de palavras, interpretação de sonhos, interpretação dos desenhos. Esse processo ajuda o analisando a ter uma melhor compreensão de si e superar dores, traumas complexos, medos e bloqueios. Como deve ser a postura ética do psicanalista? Bem, o psicanalista ele deve ter seu trabalho totalmente pautado na ética profissional. Ele não deve protelar o fim da terapia com o intuito de ganhar mais dinheiro. Ele não deve usar a técnica terapêutica com o intuito de obter benefícios pessoais. Jamais deve utilizar do seu poder de terapeuta para obter favores do consulente. Deve-se autorizar-se psicanalista no momento em que se sentir amparado, de preferência em um processo conjunto com seus pares. Ele não deve fazer nada que possa causar em alguém certo tipo de constrangimento, de dor, de sofrimento, traumas complexos, perdas financeiras e perdas pessoais. Não deve exceder a sua atuação para atribuições exclusivas de médicos e de psicólogos. E aí, a dúvida que se apresenta agora é a seguinte: como eu abro a empresa para atuar na área e pagar tributos de maneira regularizada, expedir nota fiscal? Enfim, a parte fiscal contábil foge do foco central do nosso projeto. Você deve buscar informação com o seu contador. Porém, em termos gerais, nós podemos dizer que o psicanalista ele pode se cadastrar como Simples Nacional, por causa da Lei 147 de 2014, e pagar um pequeno e único imposto, por meio de guia única, que depois os entes federativos repartem entre si. E a forma tributária para isso é bastante simplificada. Então, você veja que o Simples Nacional, ao incluir o psicanalista como enquadrado em seu regime, ele reforça a legalidade desse exercício profissional. Ok? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas jurídicas com relação ao livre exercício da psicanálise. E caso vocês precisem, eu estou à disposição através do e-mail ou do WhatsApp. E desejo a todos sucesso e até a próxima.